Por um erro evidente da RTP, ontem não foram emitidas as notícias do dia nesta primeira edição do Repórter África. Como tal, pedimos agora as devidas desculpas aos telespectadores. Iremos hoje recuperar alguns destes assuntos. Começamos com a Guiné-Bissau, onde a maior central sindical no país marchou hoje nas ruas de Bissau para protestar contra o fecho compulsivo da sua sede pelas autoridades. O líder da UNTG garante que este é o início de um ciclo de marchas que vão continuar até ser resgatada a liberdade sindical na Guiné-Bissau. É o começo de muitas marchas que virão para recuperarmos a nossa sede, porque fomos corridos lá ilegalmente, sem nenhum mandado judicial, porque o Ministério do Interior tem arma, tem força e decidiram violar as portas e mudar as fechaduras e colocaram indivíduos alheios à nossa direção. Por isso estamos nessa luta. O Fórum da Sociedade Civil para a África Ocidental criticou a forma como os partidos políticos guineenses estão a exibir os recursos utilizados na campanha eleitoral quando os setores da educação e da saúde se encontram paralisados. A organização apelou aos candidatos a fazerem uso destes recursos em prol das causas sociais da Guiné-Bissau. O coordenador do Fórum da Sociedade Civil para a África Ocidental na Guiné-Bissau considerou que alguns partidos estão a utilizar recursos desnecessários na campanha eleitoral, contrastando com a realidade enfrentada pela população. Quando se fala de falta de recursos financeiros, estando num período das eleições, vendo toda esta ostentação de recursos, de materiais, tanto recursos financeiros, recursos materiais, como forma de influenciar a decisão dos eleitores, a sociedade civil lamenta bastante. O ativista social exortou os eleitores guineenses para não se deixarem enganar com as campanhas de ostentações, dando mais atenção aos programas que vão resolver as problemáticas sociais do país. É preciso, de facto, que próprios cidadãos também assumem a sua responsabilidade a não se iludir com essas manifestações, com estas ostentações de recursos. O que é mais importante é ver os programas, o mais importante é ter a certeza quem está e quem estará em condições de resolver os problemas básicos dos cidadãos. Na sua comunicação, Gary Gomes chamou a atenção sobre a perda da confiança dos cidadãos guineenses nos processos democráticos que têm sido realizados nos últimos tempos. Nós sabemos que na democracia a parte mais importante é a eleição, em que o cidadão vai, escolhe, delega poder a quem achar com a capacidade de poder resolver os seus problemas. Não permitindo essa pessoa exercer efetivamente esse poder delegado pelo povo, acaba por criar frustração junto dos cidadãos. E isso está acontecendo neste momento. 2 coligações e 20 partidos políticos iniciaram sábado a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 4 de junho, depois do Parlamento guineense ter sido dissolvido a 18 de maio de 2022. O presidente do PAIGC, que lidera a plataforma Terra Arranca para as eleições legislativas de 4 de junho, na Guiné-Bissau, regressou ao país, mas não conseguiu chegar à sede do partido, devido aos dispositivos policiais que barraram os acessos ao local. Domingos Simões Pereira foi obrigado a desviar o percurso, com a multidão de apoiantes, rumo à sua residência, tendo depois denunciado aquilo que chama de tratamento desigual entre concorrentes às eleições e falta de cultura democrática. O político adverte que, se a situação não se alterar, terá que convocar o povo à resistência. Domingos Simões Pereira, proveniente do Senegal, devia falar aos seus militantes na sede do PAIGC, mas as barreiras policiais instaladas a partir da chapa de Bissau impediram a caravana chegar ao centro da cidade. O político diz que a ação prova o déficit de cultura democrática de certas personalidades. Estamos a iniciar uma campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral é suposto ter um momento em que todos os partidos políticos, neste caso, porque vamos a eleições legislativas, têm a oportunidade de falar ao seu eleitorado, têm a oportunidade de conviver com a sua população e transmitir a sua mensagem. Nós vimos líderes políticos entrarem no país, nós vimos equipamentos serem comprados para a campanha eleitoral, nós vimos várias formas de manifestação, todas pacíficas. Hoje, com a entrada do líder do PAIGC, era preciso mobilizar uma bateria policial
para impedir a nossa entrada para o centro da cidade. Domingos Simões Pereira e a multidão que o acompanhava foram obrigados a mudar o rumo para a sua residência no bairro de Luanda. Pede ponderação e cumprimento das regras democráticas. Que haja aceitação das regras democráticas, porque nós somos pacíficos, não gostamos da violência, mas nós não podemos deitar abaixo a aspiração do povo que nos acompanha. E, portanto, nós esperamos que os próximos dias da campanha não vão ter nenhum incidente. Mas se continuarem a provocar, nós seremos obrigados a pedir ao povo que resista e que enfrente essas provocações. A comunidade internacional e aos guineenses Domingos Simões Pereira pede ações para devolver o povo à liberdade. Nós pedimos à comunidade internacional que ajude a Guiné-Bissau a preservar a paz, a preservar um ambiente pacífico para podermos ir a eleições, mas eu assumo que isso não é responsabilidade da comunidade internacional. Essa é a nossa responsabilidade do povo guineense, e é o povo guineense que nós vamos convocar para enfrentar qualquer tipo de bloqueio aos nossos direitos e às nossas liberdades. O PAIGC vai às eleições numa coligação denominada Plataforma Aliança Inclusiva Terra Arrancar, que integra 5 partidos. E este bloqueio imposto pelas forças de segurança à caravana da coligação Plataforma Aliança Inclusiva, na recepção ao seu líder Domingos Simões Pereira, suscitou revolta entre os apoiantes. Os militantes da coligação acusam as autoridades guineenses de abuso de poder e injustiça, questionando o porquê deste bloqueio se todos os partidos são livres de fazerem as suas campanhas eleitorais. Milhares de guineenses que acompanharam o líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva, Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, acusam as autoridades guineenses de abuso de poder e injustiça perante os bloqueios que os impediram de ter acesso à sede do PAIGC, situada na Praça dos Heróis Nacionais, junto ao Palácio da Presidência. Para mim, exercer direito como cidadão da terra, que cedo, para gozar de minha regalia dentro da minha terra, para sentir como não está dentro da minha terra, mas é tudo exercer direito dentro da minha terra, não como ele vai exercer. Campanha que nós temos, campanha livre. Não nos sente mal porque acabou de impedir no mais sede. Não acabou de impedir no mais sede. Porque não acabou de mais sede. A não vem diretamente para a sede. Acabou de impedir no mais sede. A crítica não acabou de. Não sério. Não acabou de impedir no mais sede. Para mim é injusto. Quem comanda Brahma vai se sede. Quem manda para esse cara vai. Abuso. Não vai sede, não baila. Os apoiantes da referida coligação questionam o porquê desse impedimento e dizem tratar-se de uma autêntica ditadura. Ditadura! É muito triste porque a campanha é abrida. Todos os partidos políticos não fazem campanha e a nós não tem direito para não entrar na sede. Nós ficamos muito admirados como não é tudo para entrar na sede. Essa é a democracia. Todos os partidos políticos não vão ser sede. Por que quem comanda a PAIGC que podia entrar se sede? Por quê? Domingos Simões Pereira estava ausente do país desde março e o seu regresso marca o início da sua participação na campanha eleitoral para as legislativas de 4 de junho. O presidente guineense afirmou que as restrições impostas pelas Forças de Defesa e Segurança à caravana de campanha da coligação Plataforma Aliança Inclusiva em Bissau e que impediu Domingos Simões Pereira de ter acesso à sede do PAIGC não passou de um mal-entendido que não voltará a acontecer. O Umaru Sissoko Embaló deixou claro que a manutenção da segurança no perímetro do Palácio Presidencial é uma questão inquestionável. No encontro realizado na Presidência da República com os régulos e chefes tradicionais, o presidente guineense lamentou o bloqueio imposto ao líder do PAIGC e diz que o assunto já foi tratado com o ministro do Interior. Eu chamo o ministro do Interior e tenho incompreensão. Para mim, pensa como e que tem o porquê de impedir um partido de ter coisa. Agora, que aqui é verdade como primeiro partido que a mim fala como nunca me soube barulho. E mademos é 15. Agora, o que passa ontem que não passa mais? Porque é que por batalha PAIGC lá na chapa? Não. Porque ali, a partir de 7 horas, 8 horas, perímetro de segurança de presidência, aquilo é inquestionável.
Aos partidos concorrentes às legislativas de 4 de junho e que integram o atual governo, o Presidente da República chama a atenção a não preferirem ataques mútuos sob pena de haver consequências. Nunca pude juntar ontem e a hoje não se atacam outro, que é irresponsabilidade ou infantilismo político. Mas não chamei eles a atenção a eles tudo. E sobretudo aqueles que estavam no governo, como é interditado de atacar outro. E percebi como se continuar assim não tem consequências. Porque responsabilidade é partilhado. Não basta atento com seus discursos. Sobre as exigências do APU-PDGB, partido liderado pelo primeiro-ministro Nuno Nabian, no que diz respeito ao uso da imagem do Presidente da República na propaganda do MAD-MG15, Umaru Sissoko Embalo garante que a sua imagem pode ser utilizada por todos os partidos políticos. É verdade, como eu ouvi mensagem de manga de partidos que está preocupado com a imagem que partidos não usam. Todo partido tem direito de usar a imagem do Umaru Sissoko Embalo. Quem que me disse? Isso é autorizado. Referindo-se à campanha eleitoral, Umaru Sissoko Embalo pediu aos régulos para não se deixarem enganar e fazer a melhor escolha para o país. O partido Luz da Guiné-Bissau dá nota 0 ao atual governo por não dar atenção necessária aos setores da saúde e da educação. Criado recentemente pelo ex-ativista social Lesmes Monteiro, o partido Luz diz que foca-se na juventude por ser um motor para a construção das bases sólidas para o desenvolvimento do país. Em entrevista à RTP, o líder do partido Luz da Guiné-Bissau afirmou que a prioridade do seu partido são os setores da saúde e da educação tidos como essenciais para a erradicação da pobreza. Em termos de educação, os objetivos programáticos que nós temos é de construir uma sociedade instruída e contribuir para a redução do analfabetismo em 50% nos próximos 4 anos. Em termos de saúde também nós queremos priorizar a capacitação dos técnicos, reduzir ou eliminar por completo a junta médica para o estrangeiro. Em termos da governação, o partido recém-criado pelo ativista social dá nota 0 ao executivo, liderado por Nuno Nabian, e justificou. As áreas que nós elegemos como prioridade não é prioridade por este governo, porque prioridade para mudar a Guiné-Bissau não se resume apenas em construção de estradas, pontes. É necessário isso, mas juntamente com o setor da educação e saúde. O Partido Luz da Guiné-Bissau tem focado na juventude, que constitui mais de 60% da população guineense. Queremos ver a juventude no centro de tomada de decisão. Conseguimos ter 40% de mulheres jovens na nossa lista de candidatura para as eleições. Acredito que temos um candidato mais jovem, com 21 anos de idade. Isto é um exemplo não só para a África, mas para todo o mundo. O uso da linguagem violenta e a realização de uma campanha de luxo em meio às carências sociais também mereceram a preocupação do líder do Partido Luz. A criminalização de discursos de ódio, discursos voltados para a segregação em termos de étnico-religioso na política, criminalização ou proibição de uso de meios econômicos nas campanhas, porque é uma desproporcionalidade tremenda. Nós queremos que a campanha eleitoral sirva de uma espécie de venda de ideias, de projetos para o país e não uma espécie de compra de consciência. O Partido Luz da Guiné-Bissau, com apenas 5 meses de existência, concorre nos 17 círculos eleitorais, incluindo a diáspora África e Europa. A Frente Social, a plataforma que reúne os sindicatos do setor da educação e da saúde, acusa o governo de pôr em crise e em grande risco estes 2 setores fundamentais do país, enquanto se assiste a uma campanha eleitoral marcada pela ostentação de recursos. À margem da campanha eleitoral, marcada pelo uso de grandes recursos, decorre a paralisação destes 2 setores. Entra hoje no seu 4º dia a greve decretada pela plataforma que integra os sindicatos dos profissionais de saúde e da educação, numa altura em que o país prepara para as eleições legislativas a 4 de junho. Apesar de estarmos na campanha eleitoral, achamos que os governantes ainda continuam a ter a responsabilidade de poder responder com as demandas
dos cidadãos. Então, a missão de ser governante ainda sobrepõe a missão partidária ou de interesse pessoal. E nós achamos que o governo, tendo em conta este silêncio, não tem vontade. O porta-voz da Frente Social diz que ainda permanecem os mesmos pontos reivindicativos e garante que não vão ceder enquanto as suas exigências não forem atendidas. Continuam os mesmos pontos, porque a questão da dívida existente nos dois sectores, em relação a atrasos salariais, em relação a subsídios de vela, de isolamento, de GIS e outras remunerações. O sindicalista considerou de desproporcional a última medida adotada pelo governo no que diz respeito à redução do pessoal nos dois setores fundamentais. Em relação à saúde e educação, ainda falta pessoas. Quer dizer que existem instituições que devem-se fazer a redução do pessoal, não na educação e na saúde, porque essas duas áreas precisam mais de pessoas. Então, mostra mais uma vez que a medida do governo tem não priorizado a educação e a saúde, como costumam falar nas comunicações e costumam ganhar financiamento através das duas áreas. A greve termina no dia 19 do mês em curso e a Frente Social ameaça paralisar novamente os dois setores durante 3 dias se o governo continuar a não dialogar com os sindicatos. O executivo guineense e a petrolífera italiana Eni vão iniciar um projeto de cooperação nos setores da exploração de petróleo no mar do país, soluções climáticas naturais, agricultura, sustentabilidade e saúde. A informação vem expressa num comunicado da empresa italiana que a RTP África teve acesso. Neste acordo consta um memorando de intenções para a exploração de potenciais áreas de cooperação. A Eni sublinha que o acordo também inclui a avaliação do potencial de exploração da área offshore do país. Chegamos ao final do Repórter África.